Bom, nós vamos agora para a nossa última aula relacionada ao sistema cardiovascular. Nós vamos falar um pouco sobre doações, doação de sangue e também algumas atividades, tá? Então, pegue o livro de vocês, Trilhas, capítulo 3, das páginas 235 a 237 e depois as páginas 242 a 244. A doação de sangue por todo mundo é um ato de solidariedade, um ato de necessidade. As pessoas, quando sofrem algum tipo de acidente, ou algumas pessoas têm alguns tipos de problemas congênitos, que elas precisam de transfusão sanguínea, ou seja, receber sangue de pessoas diferentemente delas mesmas. Então, isso acontece devido ao fato de nós termos esse conhecimento já, de que existem algumas pessoas que podem fazer doações para pessoas específicas. Isso vai variar de acordo com o tipo sanguíneo, mas quando nós vamos fazer doações nos órgãos que recebem esse sangue, eles não fazem diferenciação no tipo sanguíneo que é recebido. Esse tipo sanguíneo que é feita, a diferenciação é somente quando é feita realmente o repasse para a pessoa que está precisando, tá bom? Então, todas as pessoas podem sim doar, não importa qual seja o seu tipo sanguíneo. Os hospitais, geralmente, eles ficam em baixas. No Brasil, a nossa média de doação, ela sugere que fique ali entre 3% e 5%, mas especula-se que somente 1,8% dos brasileiros doem sangue. Ou seja, nós estamos 1% abaixo do mínimo que deveríamos fazer de doações. Então, eu vou passar um vídeo daqui a pouquinho da Turma da Mônica para que vocês entendam mais ou menos como funciona. E aí vocês podem instruir o papai e a mamãe a fazer doações, tá bom? Um dos principais fatores para conseguir doar é que tem que ser maior de idade, tá? No município onde nós moramos, pergunta se tem locais de doação de sangue. Nós temos sim, tá bom, gente? O Hemoan, ele funciona ali do lado da Arena da Amazônia, para quem não sabe. Lá é um centro, um hemocentro, que recebe sangue também. Nós temos também uma subunidade do Hemoan lá na Maternidade Ana Braga, lá na Zona Leste, ali perto do Terminal 5. Tá bom? Então, comente com seus pais aí depois dessa aula, se eles já doaram, se eles têm vontade de doar, se tem medo, se não tem. É super seguro, gente. A professora Priscila, eu sou doadora de sangue desde os meus 18 anos. Eu já dou sangue há 12 anos. E é super seguro. Você pode chegar lá tranquilo, você vai conseguir doar. Tá bom? Eles tomam todos os procedimentos de segurança para que você saia e consiga fazer sua doação, que é um ato de solidariedade, tá bom? Pergunte aos seus pais se eles já fizeram a doação. Ó, quando eu crescer, quero ser como meu pai. Ele é alto e joga capoeira. Meu pai desenha bem demais. O meu joga basquete como ninguém. Oi, Cebolinha. Estamos falando sobre os nossos pais. O seu faz alguma coisa diferente? Claro, meu pai é um herói. Seu pai tem superpoderes? Eu vou contar tudinho pra vocês. Turma da Mônica em Pai Herói. Opa! Hoje é o primeiro dia de férias do papai. Ué, cadê ele? Tô aqui, filhão. Então, pai, vamos brincar! Vamos lá! Calma, a gente vai ter muito tempo. Mas você prometeu que a gente ia brincar muito nas suas férias. Ah, sinto muito, hoje não vai dar. Que cara é essa, filho? Não, papai, eu queria tanto brincar com ele. Você sabe aonde seu pai foi? Não. Você sabia que ele é um herói? E sabe onde ele foi agora? Foi salvar vidas. Sabe como é que ele salva tantas vidas? Quando doa sangue. O papai doa sangue? O seu pai sempre doa sangue. É isso que ele tá fazendo agora. Tem alguém na família doente precisando de sangue? Não, doar sangue é um ato de compromisso com a vida. Não devemos doar apenas quando alguém próximo precisa. Puxa, e eu aqui chateado com o papai. Mas agora vai dar um desconto pra ele, né? Claro, mãe. Ele é corajoso, hein? Aquela picada deve doer muito. Até que não. Eu tomei uma injeção uma vez e não chorei. Oh, você já é um homenzinho. Mãe, eu posso doar sangue também? Não vai ser possível, filho. Mas você disse que eu já sou um homenzinho. Sabe o que é? Para doar sangue são necessários alguns requisitos. Mas precisa estar com boa saúde.
A doação não pode ser feita em jejum e o doador precisa ter entre 18 e 67 anos. Jovens com 16 ou 17 anos podem doar, desde que tenham autorização dos pais ou responsáveis. Candidatos acima de 61 anos devem ter realizado pelo menos uma doação antes dos 60. Apresentar documento de identidade oficial com foto. O doador não pode ter tido febre, gripe, resfriado ou diarreia nos últimos dias. Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas horas e não ter feito tatuagem e piercing nos últimos meses. Homens podem doar até 4 vezes por ano e mulheres 3 vezes. Por isso que eu não fui com seu pai. Então você também é uma heroína, mãe. Você sabe pra quem vai o sangue depois que é doado? Bem, são pacientes que estão precisando de sangue, com câncer ou outras doenças que necessitem de transfusões frequentes. Pessoas queimadas, acidentadas ou que irão se submeter a cirurgias. Uau! Meus pais são verdadeiros heróis! E aí, filhão? Pai! Ainda tá chateado comigo? Ah, já passou. Legal. Depois, então, a gente brinca. Agora o papai precisa de alguns cuidados. Não é o caso dele, mas após a doação não se deve fumar por no mínimo 2 horas. Não pegar peso com o braço utilizado na doação e não fazer esforço físico por pelo menos 12 horas. Acho melhor deixar para brincar com o papai amanhã. Ei, espera aí, mãe. Você não doou sangue, então pode brincar comigo. É verdade. Vamos ao parque? Posso acompanhar vocês? Claro, pai! Demais, não é, pessoal? Da hora! Ai, que história linda! É isso aí, turminha. E doar não diminui o sangue do doador, não. Depois de 24 horas, o nosso organismo lhe põe todo o volume doado. Se seus pais são heróis, isso deve ser um segredo, né? É, você revelou a identidade secreta deles. Não tem problema, gente. A mamãe falou que é pra espalhar isso pra todo mundo. Entendi! O mundo tá precisando de mais heróis, como os pais do Cebolinha! Tem muita gente precisando de sangue no mundo. E no futuro, nós também queremos ser heróis. Mas por enquanto, vou chamar os meus pais para participarem dessa ideia. Também vou falar pros meus pais serem doadores. Finalmente me alcançou, hein, mãe? Ai, você corre demais. Agora sou eu quem corre atrás de você, tá bom? Oh, filho, eu tô muito cansada. Vamos descansar um pouquinho. Tá bom. Tá pedindo água, né? Eu vou buscar pra você. Oh, meu herói. Às vezes, a pessoa não pode doar, mas só de se candidatar já é um herói também. Vamos lá para as nossas atividades. Número 1. Siga as coordenadas apresentadas acima de cada diagrama e descubra as palavras ocultas, escrevendo nos quadros abaixo. Então, vamos lá, conseguiram? Se vocês ainda não fizeram, deem pausa no vídeo aí para vocês pegarem a resposta no próximo slide, tá bom? Então, isso mesmo, as respostas do diagrama ficaram artérias na primeira, capilares na segunda, veias na terceira e coração na quarta. No próximo ponto, você vai ter que colocar essas palavras que você achou para preencher as frases abaixo. Então, a ordem correta ficou: letra A. Os capilares possuem paredes finas e permitem troca de substâncias entre sangue e as células dos tecidos. Letra B. As veias transportam sangue dos tecidos para o coração. Letra C. O coração é o órgão que bombeia o sangue pelo corpo. E letra D, as artérias transportam o sangue do coração para os tecidos. Na próxima atividade, você vai se juntar aí na sua casa com seu papai e sua mamãe para fazer os valores da pulsação que já pediram no livro lá acima, tá bom? Você vai fazer a pulsação em repouso e a pulsação com polichinelos. Como? Você vai pegar o relógio e em 1 minuto você vai ver quantas vezes o seu pulso vai fazer o movimento. E aí você vai assinalar aí o seu e o do seu pai ou da sua mãe, tá bom? E depois de fazer os 15 polichinelos, você vai marcar aí quantas vezes o seu pulso marcou, tá bom? Para saber se tem alguma variação. Você vai responder as próximas perguntas. Letra A. Os valores da pulsação em repouso e após as atividades foram os mesmos? Bom, obviamente que não vai ser os mesmos valores, tá?
A tendência é você entender que quando a gente faz atividade física, o nosso pulso ele acelera, porque o bombeamento do nosso sangue também acelera, tá? Então ele não fica o mesmo. Quando a gente faz atividade física, a nossa pulsação fica mais rápida, tá? Aí, letra B. Caso haja diferença entre os valores da pulsação antes e após as atividades físicas, converse com seus colegas sobre qual a importância dessa variação no funcionamento do organismo. Então, por que que o nosso organismo ele varia com relação à pulsação? Ela aumenta. A gente tem que lembrar que ela aumenta para que aumente também a circulação de oxigênio. Então, é o processo de oxigenação que ele é otimizado, ou seja, ele é melhorado, ele passa a fluir mais dentro do nosso organismo, o oxigênio, por isso que o coração ele acaba bombeando mais rápido. Tá bom? Para quê? Para que a gente consiga ter energia para executar a atividade física. Vamos para a terceira questão. Rafael caiu da bicicleta e machucou o joelho, pois não estava usando equipamentos de proteção adequado, que seria uma joelheira. Letra A. Quando nos machucamos, muitas vezes ocorre sangramento. Por que isso acontece? Quando a gente se machuca, sério, assim, dá uma ralada profunda, ou até mesmo uma superficial, a gente percebe que depois de um tempo começa a sair um pouco de sangue, ou então sai bastante sangue, né? Você sabe por que isso acontece? Porque as nossas estruturas corporais elas se rompem, a nossa pele se rompe e também se rompe alguns vasos sanguíneos para esse sangue começar a sair, tá bom? Olha aí, ó, quando nos machucamos, ocorre o rompimento dos vasos sanguíneos, gerando o sangramento, tá bom? Letra B. Assinale ao componente sanguíneo capaz de cessar esse sangramento juntamente com outras substâncias. Lembra lá os nossos salva-vidas? Quem são eles? Isso mesmo, os nossos salva-vidas que fazem ali a coagulação sanguínea são as plaquetas. Tá bom? E a letra C, nós temos converse com os seus colegas, que no caso são seus pais ou seus irmãos, sobre a importância do uso dos equipamentos de proteção como a joelheira. Gente, mesmo o nosso corpo sendo uma máquina muito boa, que consegue se proteger, consegue fazer a coagulação, consegue gerar casquinha de ferida, você consegue ali se regenerar de certa forma, a gente tem que evitar, não é mesmo? Se você pode evitar usando capacete, joelheira, cotoveleira nas suas atividades físicas, faça, tá, gente? Porque é melhor a gente prevenir um acidente do que a gente ter que tratar ele depois. Vamos voltar aqui para nossa autocorreção da página 242, tá bom? Ainda relacionado ao capítulo anterior, ao capítulo do sistema respiratório. Aqui ele fala o seguinte: observe a imagem ao lado, letra A. Como é chamado o movimento respiratório que permite transferir o ar do corpo humano para o balão de festa? Você lembra como é o nome desse movimento? Isso mesmo, é o movimento de expiração. Letra B. O ar que está sendo inserido no balão de festa apresenta as mesmas características do ar do ambiente? Justifique. Você vai ter que explicar aí se o ar de dentro é o mesmo ar que está do lado de fora. Bom, a resposta é não, e o complemento da resposta ela é pessoal, porém, basicamente, não tem como a atmosfera geral ter a mesma proporção de gases que tem na sua respiração, no caso, na sua expiração. A concentração de gás carbônico ela é muito maior no ar que nós colocamos para fora do que no ar que nós colocamos para dentro. Então, provavelmente, a concentração de gás carbônico dentro desse balão é muito maior do que a concentração dele do lado de fora. Quarta questão. Observe a imagem a seguir e assinale as respostas corretas. Letra A. A imagem representa o movimento de... Perceba, o ar está entrando no nosso corpo. Se ele está entrando, o movimento é o movimento. Temos aí as nossas respostas da letra A. A imagem representa o movimento de colocando o ar para dentro, então é inspiração. Letra B. O diafragma está contraído, tá bom? Nesse momento, ou seja, ele está ali empurrando os pulmões para dentro para que ele fique numa concentração de ar menor dentro dele, para que o ar consiga entrar com maior facilidade. Letra C. Nesse movimento, o tamanho dos pulmões aumenta, então a tentativa dele colocando o ar para dentro é que ele infle de tamanho, ele aumente de tamanho.
E letra D, o ar envolvido nesse movimento, ele é rico em gás oxigênio, é o gás de entrada no nosso corpo. Aqui na nossa quinta questão, vocês vão ter que circular de amarelo as sentenças relacionadas às ações das plaquetas, de azul as ações relacionadas às hemácias e de vermelho as ações relacionadas aos leucócitos. Então, a forma certa de circular é relacionada às plaquetas, nós temos age na coagulação sanguínea e também age nas lesões nos tecidos. Relacionado às hemácias, de azul, nós temos transporte de gás oxigênio e transporte de gás carbônico. E os leucócitos, que em vermelho nós temos as defesas. Defesa contra agentes invasores e defesa contra toxinas. Na sexta questão, nós vamos ter um esquema em que nós vamos ter que representar ali o sistema, fazer o link entre o sistema respiratório, circulatório e o cardiovascular. Tá bom? Preencha aí corretamente para a gente corrigir no próximo slide. Então, as frases corretas ficam: o sistema digestório quebra e absorve os nutrientes dos alimentos. O sistema respiratório absorve o gás oxigênio da atmosfera. E o sistema respiratório elimina o gás carbônico para a atmosfera. Tá bom? Então, você vai preencher agora corretamente o texto embaixo com essas palavras. Então, agora preenchendo a última frase, o sistema cardiovascular transporta e distribui os nutrientes e o gás oxigênio até as células. Ele também transporta o gás carbônico das células até o sistema respiratório. Bom, na sétima questão, vocês vão assinalar as alternativas que contêm as informações corretas sobre o coração. Bora lá, a primeira. Participa do transporte e a distribuição de substâncias que devem ser eliminadas pelo corpo. Segunda, é uma estrutura semelhante a um pequeno tubo que chega a diversas partes do corpo. Terceiro, é formado por tecido muscular que se contrai e relaxa de maneira ordenada. E quarta, apresenta 4 cavidades por onde o sangue se desloca. Respondam aí. Isso mesmo, a única proposição errada é a segunda, que fala que é uma estrutura semelhante a um pequeno tubo. Na verdade, que são tubos que se apresentam na forma de tubos que levam esse sangue para o corpo, são os vasos sanguíneos, tá bom? Aqui nós temos a oitava questão. Ela fala para observar a imagem abaixo e completar os espaços com as palavras do quadro. Então, o correto fica ali representado pelos azuis, são as veias. O órgão é o coração, de cima, né? O que sai do coração são as artérias e ela distribui ali através dos capilares para todo o corpo. E na nona questão nós temos ali para completar também as hemácias, são células responsáveis principalmente pelo transporte de gás oxigênio e de gás carbônico por todo o corpo humano. Os leucócitos, são células relacionadas às defesas do organismo, protegendo de agentes invasores. Então, fica hemácias, oxigênio, leucócitos e defesas. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima aula, tá bom?